Olá, sejam todos muito bem-vindos à Associação Centro Espírita Amor e Instrução. Para mais uma palestra, daremos início a uma oração cujo objetivo é estarmos estabelecendo uma maior sintonia com os amigos da espiritualidade. Sendo assim, rogamos a Jesus que nos ampare para que possamos retransmitir tudo aquilo que através da sua misericórdia nos foi concedido para a nossa própria melhoria. Aos bons amigos que nos intuem, que estejam conosco, nos auxiliando nessa tarefa, que é por demais importante. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, o tema de hoje ele está no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2º, no item Meu Reino Não É Deste Mundo, subitem A Vida Futura. E começamos então com uma questão. O que é a vida futura? Ora, nada mais que é a continuidade da existência. Se nós tomarmos como um exemplo abstrato a figura, que estamos visualizando, a de um condutor dirigindo um automóvel, sendo o motorista como se fosse o espírito, ou seja, essa centelha divina, como disse Jesus, sois luzes, podeis fazer o que eu faço e muito mais, como o máximo representativo do que poderia ser o espírito. E esse condutor, então, ele tem as suas características individuais, sua forma de pensar, sua forma de agir, a sua forma de falar, característica, que é diferente de cada um. E, através dessa jornada, que o condutor faz, esse carro, que nós vamos abstrair aqui como sendo o corpo físico, ele tem o desgaste natural. Com o tempo, vai havendo o quê? Uma perda de funções até que esse carro, então, para de funcionar. No nosso caso, é quando esse corpo físico ele já foi todo utilizado, e então ocorre o fenômeno desencarne. E vamos supor, então, que esse motorista, ele, com a parada do carro, e no nosso exemplo abstrato, o corpo físico, então, termina a sua vida útil e então o motorista sai do carro, ou seja, o espírito sai, abre a porta e sai desse carro. Ora, basicamente, ele apenas abriu uma porta e saiu. O que mudou? Praticamente nada, O que mudou foi a sua visão, que era circunscrita, digamos, à frente, basicamente. Agora ele vai poder, digamos assim, caminhar com muito mais facilidade, em todo o derredor, vai poder visualizar, de uma forma muito mais ampla, porque ele, como pessoa, ele pode dar girar em torno de si mesmo e ver o mundo, com muito mais facilidade. Então, algo semelhante ao que acontece, quando há o processo de desencarne. O espírito, então, ele ganha uma visão muito maior, amplificada, do todo, basicamente. Então, aquelas características que o condutor tinha, ou seja, o espírito ali tinha, permanecem as mesmas. Só porque saiu do carro, ele não deixou de ser aquilo que ele era. Então, já aqui, nesse exemplo da vida futura, funciona basicamente dessa forma. Então, temos ali um processo ali de desencarne. Então, se quando encarnado, aquele senhor era alegre, comunicativo, conhecedor do evangelho, ora, como espírito, basicamente, ele vai continuar sendo exatamente igual. Alegre, comunicativo, conhecedor do evangelho, da mesma forma. O
O que vai determinar então essa vida futura dele? Né? É o que nós vamos ver agora de uma forma um pouco mais aprofundada. Né? Tudo remonta a Deus. Tudo que nós questionarmos a nós mesmos sobre a vida, sobre nós mesmos, tudo remonta a Deus. É natural que assim seja, porque Ele é nosso Criador. Então, sendo Deus todo amor, né, e também todo justiça, Criador da vida tal qual a conhecemos, mesmo no plano material, do macrocosmos, né, do universo, como podemos ver, ou até mesmo das coisas mais simples, da forma com que a vida se dá, enfim, no nosso dia a dia, basicamente, tudo tem a sua origem em Deus. Deus, então, a certo momento, ele criou dois princípios. O princípio material, que deriva a matéria, a qual conhecemos, e o princípio espiritual, a qual a sua porção individual é o princípio inteligente. E esse princípio inteligente, então, ele passa a estar presente, não é, em diversos reinos da natureza. Né? Então ele começa lá no reino mineral, né? Vai ganhando propriedades adequadas a esse reino, depois vai passando por outros reinos, o reino animal, por várias espécies, sempre numa jornada ascensional evolutiva, até chegar então ao reino hominal, né? Reino a qual nós pertencemos hoje. Nós, como espíritos imortais, já estamos nesse reino hominal. É claro que não mais na figura, né, de nossos antepassados, que viviam basicamente em cavernas, vivendo basicamente como metade animais, metade seres humanos, né, de forma a agir, não é? Já houve ali uma melhoria, né, desse tempo para cá. Tanto que nós podemos verificar justamente a continuação desse processo evolutivo. Então nós temos lá, bem no passado, né, podemos ter tido uma encarnação, por exemplo, no Egito, em um determinado grupo social, seja ele, digamos, como reis ou rainhas, depois trocando, né, para uma encarnação, por exemplo, na Itália, já numa figura não mais de rei ou rainha, ou de repente de uma religiosa. Depois, né, numa outra encarnação, de repente na Alemanha, já como um industrial alemão. Depois, na figura já mais recente na América, de uma trabalhadora nos Estados Unidos, por exemplo. E por último, quem sabe, no Japão, né, numa outra categoria, tanto econômica como cultural. Isso pode acontecer. Isso tudo a gente coloca justamente porque, através dessas encarnações que temos, né, vivenciando diversas experiências, não somente no sentido fisiológico do corpo, da morfologia, seja ela masculina ou feminina, ou também das questões econômicas envolvidas, ou das questões culturais envolvidas, mas no relacionamento que nós vamos tendo nessas encarnações com os familiares, com os colegas de trabalho, com a sociedade no geral, durante esse tempo nós vamos o quê? Melhorando os nossos conhecimentos e os nossos sentimentos, que são expressados através das palavras, dos pensamentos e atitudes. Então, basicamente, o espírito que sobrevive a esses diversos corpos, né, a qual ele passou, esses diversos carros, digamos assim, a qual ele foi entrando e saindo, foi então possibilitando justamente novos sentimentos, novos conhecimentos. O que nos faz a reconhecer que
O espírito, então, basicamente ele tem dois pilares: os do sentimento e os do conhecimento, que se expressam, então, através dessas formas básicas, né, que nós temos, das palavras, dos pensamentos e das atitudes. E o que geralmente observamos é que quando os sentimentos eles são materialistas, os conhecimentos sobre as leis divinas, geralmente eles são nulos ou muito poucos. O que faz com que, por exemplo, frente a uma atitude que um irmão nosso tenha para conosco, que não esteja em alinho às leis de Deus, por exemplo, alguém nos causa algum mal físico, seja ele qual for. Qual que é geralmente a nossa reação nesse caso? Né? A do olho por olho, dente por dente. Alguém que é evangelizado, ou seja, que conhece as leis divinas e que as pratica, não age dessa forma, olho por olho, dente por dente. Né? E com relação aos sentimentos materialistas? Geralmente o acúmulo além das necessidades. Ou seja, passa a ter na matéria o seu único princípio de vida. Não consegue enxergar nada mais além da matéria. O que é um grande problema, porque pode acontecer que na existência, por algum motivo, se retire, digamos assim, não só as moedas do mundo, né? Mas de repente um parente que se vai, que desencarna, e esse sentimento, por ser materialista, ele só via a pessoa encarnada. Desconhece a continuidade da existência desse ser amado, né, desse parente, que lhe é caro ao coração. Então, muitas vezes, né, esses espíritos encarnados eles entram em depressão, entram em dificuldades muito grandes, porque seus sentimentos, né, seus conhecimentos são basicamente materialistas, né? Não conseguem enxergar além. E nós temos então espíritos outros, né, encarnados ou desencarnados, que já têm o quê? Através das mesmas palavras, pensamentos e atitudes, sentimentos espiritualizados. E quais são as características, geralmente, desses sentimentos espiritualizados? São quando os conhecimentos são grandes sobre as leis divinas. Ou seja, são grandes conhecedores das leis divinas. Não somente conhecedores, mas aqueles que aplicam em si mesmos as leis divinas. Procuram se melhorar a cada dia mais. Isso gera espiritualidade. E quando defrontados perante um ataque, né, vamos supor assim, de um próximo, qual geralmente é uma reação, ou uma ação, melhor dizendo, de um espírito como esse? A da indulgência. Então, e com relação à questão da matéria, esses espíritos, sim, quando encarnados, utilizam-se da matéria para viver. Né? Porém, na medida do necessário. O que passa além do necessário é automaticamente compartilhado com os que não têm nem o necessário. Então, nós temos essas duas vertentes que ocorrem e que, durante esse processo de encarnações que nós vamos tendo, nós vamos migrando, né, de um patamar para outro. Não é igual a todos, porque depende da opção individual de cada um. Alguns levam diversas encarnações para compreenderem que o melhor caminho é o seguir as leis de Deus. Outros não. Outros levam muito mais. Mas o que nós temos que saber aqui com relação ao tema que nós estamos estudando hoje é que, através dessas encarnações que nós vamos tendo aqui na matéria, tudo aquilo que nós emitimos de dentro de nós para fora, né? Através dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, daquilo que nós falamos,
Nós estamos cometendo uma ação e ela tem sempre uma reação contrária, né, em nossa direção. Não é? E essa lei de ação e reação é o que vai nos determinar a condição da nossa vida futura. E para nós compreendermos melhor essa lei de ação e reação presente no universo, nós vamos mostrá-la, né, que ela rege tanto a matéria densa, ou seja, essa matéria a qual nós estamos, digamos assim, submersos, né, até mesmo dentro do corpo físico, né, que basicamente funciona como um escafandro, né, aquela roupa de mergulho antiga que era pesada, né, feita de ferro. Então ela rege tanto a matéria quanto o mundo moral, né, ou seja, o mundo espiritual. Nós, em essência, somos essencialmente seres morais, né, espirituais morais. Então vamos ver aqui na matéria primeiro. E quem nos explica, basicamente, é a terceira lei de Newton, né, que diz que toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. Basicamente, o conceito básico. Então nós vamos ver aqui no exemplo do navio. Todo esse peso, né, dessa chapa de metal grande que empurra a água para baixo, é como se a água estivesse basicamente empurrando o navio para cima, por isso que ele flutua na água. Claro que aqui é um exemplo bem simples, né? Mas para nós entendermos aqui o princípio. O do ônibus espacial é a mesma coisa, né? Ou seja, toda energia direcionada para baixo é como se empurrasse o ônibus espacial para cima. Né? Já no mundo moral, basicamente algo semelhante ocorre. A diferença é a seguinte, que todo pensamento, palavra, ato, e aqui consideramos também a omissão, né? Há sempre então uma reação oposta, exigindo reparação a danos, caso essa nossa ação esteja em desalinho às leis de Deus, ou direito a graças, caso ela esteja então dentro das leis de Deus. Então vamos ver aqui um exemplo. Então, se nós efetuarmos uma causa que esteja transgredindo as leis de Deus, nós automaticamente estamos caminhando ao seu efeito, né, que seria um sofrimento, cujo objetivo não é, por parte de Deus, claro, que instituiu essa lei, né, na sua criação, a de nos punir pura e simplesmente. Porque se assim o fosse, Deus seria o quê? Ele seria sádico, né? Ele seria mau. E isso não pode ser. Porque Deus é todo bondade, é todo amor, como já vimos no início. Então, logo, esse formato, né, que a existência, digamos assim, nos coloca, basicamente é um processo de educação. Ou seja, o aluno aprende com o seu próprio equívoco. Muitos de nós só aprendemos quando nós recebemos o fruto daquilo que nós mesmos plantamos. Nós só reconhecemos muitas vezes quando dói em nós, né, aquilo que nós causamos de mal no outro. Então, basicamente, esse processo, né, entre vida presente, que é uma causa, e vida futura, que se dá não só com relação quando transgredimos as leis de Deus que causam sofrimento, mas aqui também nós podemos dizer que quando nós estamos em alinho às leis de Deus, nós estamos caminhando por um efeito positivo, né? Algo benéfico para nós no futuro. Então aqui nós temos algumas leis de Deus, né? A lei do trabalho, sociedade, progresso, igualdade, justiça, amor e caridade. Então quando nós transgredimos, né, alguma dessas leis, então, por exemplo, a do trabalho, quando nós deixamos de trabalhar. E aqui o trabalho é importante que nós saibamos que ele não é somente aquele que produz a riqueza do mundo, né, o dinheiro amoedado do mundo físico. Mas o trabalho é também o estudo, a leitura de um bom livro edificante, que nos auxilie, que nos engrandeça, né, que nos traga progresso mental, né, espiritual, né. A lei de sociedade, quando nós nos excluímos da convivência em sociedade, também é uma certa, digamos assim, transgressão à lei de Deus, né?
quando nós temos preconceito, né, é uma transgressão à lei da igualdade, enfim. Então, são formas com que nós, se nós, digamos, plantarmos essas transgressões que estão aqui à direita, nós vamos estar colhendo, então, justamente, um efeito, né, maléfico para nós mesmos, né? Então, aqui, dentro da ação-reação, da lei de causa e efeito, né, para nós compreendermos um pouco melhor. Se nós plantarmos, então, o acúmulo além das necessidades, por nós optarmos por sermos materialistas, nós provavelmente vamos contribuir para a miséria do nosso próximo. E até mesmo a nossa própria, né? Porque nós não podemos nos esquecer que nós vamos reencarnar no futuro. Agora, em que situação nós vamos reencarnar? Novamente, aqueles que tiveram acesso aos bens materiais ou aqueles desprovidos desses bens materiais? Pode ser que nós venhamos a chamados, né, a vivenciar, a colhermos o fruto do nosso egoísmo material, justamente numa condição socioeconômica de penúria, justamente para nós vivenciarmos o quanto é maléfico quando alguém, digamos assim, restringe bens materiais, financeiros, digamos, a certo ponto que não permita o fluxo, digamos assim, desses bens materiais sendo compartilhados com todos, né? Então é um processo de aprendizado. E se eu decidir, né, a ter olho por olho, dente por dente? Ora, eu vou obter o mesmo tipo de tratamento do outro. Essa é o quê? É a reação daquilo que eu plantei como ação, né? Ou seja, a minha vida futura pode ser que esteja nesse ponto. Porque nós não somos perfeitos, nenhum de nós o somos. Então, alguém nos cometeu um erro, seja ele qual for, por exemplo, nos roubou algum bem físico. Pode ser que no futuro nós não venhamos necessariamente a roubar de ninguém, mas de repente fazer uma piada com alguém que não gostou. Ora, esse daí ele vai agir da mesma forma, né, olho por olho, dente por dente para conosco, né? Então, entrando nessa lei de ação e reação. Agora, se eu optar, então, né, por seguir as leis de Deus, do compartilhar aquilo que está em excesso, né, o próprio mestre já nos disse, né? E recebereis o cêntuplo do que houver esperado, né? É claro que jamais devemos fazer o bem como se fosse uma caixa registradora, né, em que nós vamos ali escrevendo, anotando, né, registrando tudo aquilo que de bom, que de dentro das leis de Deus está, já pensando em colhê-la no futuro, né? Quando eu vou colher? Porque até mesmo, sim, nós vamos colher, porém, quem decide isso é Deus. Pode ser que não venha basicamente nada na vida presente, por exemplo. Todo bem que nós venhamos a efetuar, pode ser que não venha, a reação não seja para essa existência. De repente é para daqui 10 existências, ou para daqui uma existência, ou para daqui... Não se sabe, somente Deus sabe. Ou daqui uma hora, ou daqui um dia, ou daqui um mês. Tudo varia muito, só Deus o sabe, né? Então, não há ali uma certeza, né? E a indulgência, ora, quem é indulgente recebe o perdão, né? É o oposto do que nós explicamos anteriormente ali do olho por olho, dente por dente. Então, aqui está exposto o quê? Duas condições que nós podemos, então, optar por uma ou por outra. Cabe a nós nos decidirmos, né? E ali nós vamos saber, então, que através dessa lei de ação e reação, nós vamos ter uma vida futura mais feliz ou menos feliz. Cabe a nós, então, escolhermos, né? Então, basicamente, é isso que vai determinar, então, a nossa condição na vida futura. Seja ela como encarnados, ou seja ela como desencarnados, né? Tanto faz uma ou outra. Tá, então como que nós queremos estar na vida futura? Essa é que é a grande questão, né? Então nós temos aí essas duas opções,
né? Sermos materialistas, não estudarmos as leis de Deus, continuarmos do jeito que nós sempre fomos, né? Me deu um soco, me deu um, né? Vou fazer a mesma coisa, né? Olho por olho e dente por dente. Olha, eu vou ganhar dinheiro, né? Resumir a minha vida no ganhar dinheiro. Somente isso para mim, para minha família, para os meus amigos, para quem eu gosto e ponto final, os outros que o façam também. É uma opção de vida, porém nós já vimos o que? As consequências que isso dá, que isso gera. Né? Aí, ou nós temos essa outra condição, né? Que é procurarmos nos tornar seres mais espiritualizados. Né? Então, procurarmos estudar as leis divinas, tentarmos sermos mais indulgentes para com o nosso próximo, compartilhar aquilo que nós pudermos, né? com aqueles que necessitados. Então, se é essa a opção que nós queremos, que eu acho que todos nós buscamos, né? Então nós vamos verificar agora que nós temos algumas condições a cumprir para poder conseguir atingir esse patamar. Né? Quais são eles? Então, o que eu devo fazer hoje para obter então essa condição de espírito mais espiritualizado? Né? Bom, o próprio Cristo já nos ensinou amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, basicamente aqui, nós vamos precisar compartilhar e ter indulgência. Então, compartilhar o quê? Compartilhar seja desde bens físicos, como um alimento, né? Água, por incrível que pareça, né? Há regiões de nosso país, ou até mesmo de outros países do mundo, que nem água as pessoas têm. Elas têm que caminhar quilômetros para conseguir água. Né? Então, ajudar as comunidades a conseguir água potável, né? Roupas, né? Quantos de nossos irmãos e irmãs que se encontram nas ruas, que às vezes o que precisa é de um cobertor para passar a noite. Né? E também algo que não seja material, porque nós pensamos que muitas vezes o compartilhar, o que nós temos de sobra, são bens materiais, mas nem sempre. Muitas vezes o que nós apenas podemos até mesmo compartilhar é o nosso tempo, né? Por incrível que pareça, as nossas orações, nós podemos compartilhar as nossas orações. Então, em vez de vibrarmos única e exclusivamente por nós e os nossos, digamos assim, afeiçoados, que tal então nós compartilharmos também essa oração com toda a humanidade, né? Vibrando por toda a humanidade, vibrando por irmãos e irmãs que a gente nem conheça. Né? Isso também é um compartilhar. Né? E a indulgência, né? Que ela é fundamental, que é o perdoar mesmo. Né? E muitas vezes esse perdoar não é nem sempre assim como está na figura de dar um abraço naqueles que nos atacaram de certa forma, né? Mas o desculpar, né? Não guardar rancor. Claro que a memória física ela existe, ela não tem como ser apagada, não é mesmo? O que foi feito e não tem como apagar. Mas é não dar digamos assim, aquela memória, o sentimento que foi dado quando nós recebemos aquele ato mal, né? Ou seja, guardar aquele sentimento, né, de ferida, né? E sim de nós nos livrarmos daquela dor, perdoando, né? Reconhecendo que nós também podemos nos equivocar, e então o outro que se equivocou, ok. Né? No futuro, certamente, esse outro espírito, né? Esse outro encarnado, ele vai cair em si. Pode ser daqui 10 anos, pode ser daqui 10 encarnações, ou pode ser daqui 10 dias. Certamente, né? Seja uma hora ou outra, vai descobrir o equívoco que cometeu. Até mesmo porque, e aqui cabe uma observação à parte, né, que existe uma diferença entre o compartilhar no sentido material e a indulgência. Nós vamos verificar que a misericórdia, o perdão, ele é superior sempre à caridade moral, à caridade material. É claro que uma não exclui a outra, mas que é importante que nós saibamos que existe uma diferença. No Evangelho, né, nos traz uma história em que haviam ali, então,
na existência, né, como encarnados, um pobre e um rico, né? Sendo que o pobre ali ele só tinha algumas poucas moedas dentro do saco dele e o rico tinha muitas, né? Então ele podia esbanjar assim, entregando a muitas pessoas, né? Já o pobre não, né? Mal poderia distribuir uma única moeda porque tinha poucas, né? E passou-se o tempo e ambos foram chamados então, né? Estarem ali à presença, né? De Deus, né? Aqui é um exemplo, uma história, né? E aí quando se pesou ali na balança, né? Por incrível que pareça, o saco do pobre, que continha apenas uma ou duas moedas, o seu peso em termos de importância do que ele fez, né, de bondade, foi muito superior à do rico, né? E aí perguntou-se, mas como assim, né? Porque foi o seguinte, o do rico, sim, ele deu muito, mas ele deu por orgulho, para que todos o vissem, né? Ele não se privou de nada, né? Então, para ele era, por mais que ele tivesse dado muito, ele tinha ainda muito mais. Então, basicamente, aquilo contou muito pouco para ele. Já o do pobre, não. Se ele tinha duas moedas, que ele tenha doado uma. Ora, essa única moeda que ele deu, basicamente era metade do que ele tinha para sobreviver, não é? Mas o mais importante aqui é observar que o peso maior até mesmo não foi nem essa questão de ter dado a metade, mas sim o fato de que ele foi indulgente para com o próximo. Então, isso foi o fator determinante, né? Está em azul ali no canto inferior esquerdo, né? E então, isso nos remete, né, a essa necessidade de aplicarmos a caridade, né, no sentido sempre moral, né, claro, também material sendo necessário, mas o fundamental é o moral. E aqueles que porventura pensem que eu sou muito pobre, não consigo fazer a caridade, nós temos aí, né, o que o Evangelho nos traz, que é uma reflexão muito interessante, que diz o seguinte, olha, nós não podemos orar, né, por aqueles que precisam, né? Então, mesmo aquele de nosso irmão ou irmã que às vezes está temporariamente ou nessa encarnação talvez numa condição material que impossibilitem, né, de se desprender, digamos assim, fisicamente de alguma forma, mas pelo pensamento, né, pode orar, né? Então isso já é caridade. E um outro ponto aqui, né, que consubstancia, né, o quão relevante é o perdão acima da caridade material, está no Evangelho segundo o Espiritismo, também no capítulo 10º, onde ali nós vamos ver, né, várias palavras, né, todas elas relativas à mesma questão, né, chamando, né, a nossa atenção para o quanto é relevante, né, a questão do perdão, da misericórdia. Mas então, como é que eu vou saber compartilhar e ser indulgente, né? Como é que eu vou saber, né? Como que eu vou saber se eu estou efetivamente sendo indulgente ou não? Você não disse lá no começo que é necessário ter um conhecimento, né, maior das leis de Deus? Então é justamente isso mesmo que nós precisamos fazer. Então, começando pela leitura, né? No nosso caso aqui, nós recomendamos a codificação espírita, né? Mas caso há alguém aqui vendo essa palestra que, digamos, seja de uma outra vertente religiosa, de um outro pensamento, não tem problema nenhum, né? O importante é você estudar o que a sua religião tem a te fornecer no sentido de conteúdo ético-moral, né? As respostas de como melhor proceder na vida dentro das leis de Deus. E basicamente as religiões, elas têm isso, elas trazem isso, né? Agora, como nós estamos aqui numa palestra espírita, nós recomendamos, né, em primeiro lugar, certamente, não só a leitura, mas o estudo das 5 obras básicas e fundamentais da doutrina espírita, né, codificadas por Allan Kardec, né? Allan Kardec, que foi um pedagogo francês, um estudioso, que nada mais fez do que compilar os ensinamentos que vinham dos espíritos superiores através dos médiuns, né, na França e em outras partes do mundo na época,
e foi então nada mais que organizando essas perguntas que ele fazia, as respostas que ele obtinha, nesses 5 livros básicos e fundamentais, né? Alguns deles ele inclui ali observações dele, porém não, digamos assim, pode ser tomada como, digamos, a instrução em si, que na verdade elas vêm dos espíritos, mas um complemento ali das observações que ele tinha, né? Mas eu já estudei as 5 obras principais de Allan Kardec. Continue com Allan Kardec, né? Nós temos ali diversas outras obras que são, digamos, fundamentais, a começar até mesmo pela Revista Espírita, que é basicamente seria como se fossem os bastidores, né, da codificação. A codificação seria a peça teatral ali para o público e a Revista Espírita seria os bastidores ali de tudo aquilo que foi feito, né, na peça, digamos assim. Então é fundamental conhecer a Revista Espírita. E as demais obras, né? Para quem está no início, que gostaria de saber o que é espiritismo, né? Aqueles que já frequentam um pouco, conhecem um pouco o Principiante Espírita, e aí muitas outras obras, né? Que são realmente muito importantes. Mas eu já também ouvi dizer, né, que Allan Kardec, assim, ele tem essa figura, né, de um cientista, né? Eu acho que vai ser difícil de entender. Olha, como foi dito, Kardec ele era da área, digamos, do ensino. Então, quando ele escreveu as obras, ele o fez de uma forma muito simples, né? Com uma linguagem que todos podem entender, né? Então, independente da sua condição, digamos, de estudo, né, nessa atual encarnação, não se preocupe. Se, digamos assim, se está sendo colocado a você esse conhecimento, é porque você tem condições de compreender, de ler, né, e efetuar o entendimento. Mas eu já estudei Kardec. Vamos então para o nosso primeiríssimo ali, recomendado, né, as obras do médium Francisco Cândido Xavier, né, o maior médium do século XX e, quiçá, também até agora, no momento, né, do século XXI. Pode ser que venha, né, mas até agora não se há notícias, né, de um médium com esse. Não somente pelo fato da mediunidade em si, mas com relação à prática exaustiva da caridade, do amor ao próximo, em termos morais, materiais, que ele deixou, né, enquanto ele esteve aqui entre nós. São mais de 400 livros, né, de espíritos diversos, e são obras de alto teor consolador e instrutivo. Então, nós podemos... É uma fonte segura, vamos dizer assim, né? Mas tem lá... enfim, obras novas, obras de diversos autores. Olha, nada contra. Porém, se caso busque uma certeza doutrinária maior, nós recomendamos Francisco Cândido Xavier e os livros dos espíritos que, através dele, se materializaram aqui para nós no plano material. Tá? Curso da doutrina espírita, né? Lido e cursado no Centro Espírita. Né? Hoje em dia, apesar, nós temos também os cursos online, mas que seja provido pelo Centro Espírita. Né? Isso é fundamental, porque nós complementamos, né, todo esse estudo que nós fazemos pela leitura dos livros, nós complementamos. E, claro, irmos além das palestras, né? É justamente aquilo que nós falamos, né? Ou seja, a palestra é como se fosse lá a pontinha do iceberg, né? Agora, o curso, a prática, a leitura, ele que é esse todo, né, que está debaixo d'água. E é justamente a prática, né, que é o mais importante, que é ali com os nossos irmãos no dia a dia, né? Então, se nós fizermos ali uma comparação, basicamente funcionaria como 10% ou até menos, né? Eu diria até 1% seria todo esse esforço de ampliarmos os nossos conhecimentos, mas é somente através da prática é que nós vamos, então, interiorizar nos nossos sentimentos, né? Melhorando os nossos sentimentos. Então, resumindo, né? A nossa... queremos, então, né? Se a nossa opção, então, foi a de sermos mais espiritualizados, mais conhecedores das leis de Deus, né?
só existe então essa opção, né? Que é nós estudarmos através das palestras, leitura, do curso, sobre as leis de Deus, aplicarmos, né, através da nossa vontade, na prática com o nosso próximo e conosco mesmo, isso automaticamente irá melhorar os nossos sentimentos, que vão se expressar por palavras, pensamentos e atitudes melhores, não é? Através então de ações mais caridosas, não é? Isso então, colocando então sobre o prisma da lei de ação e reação, nós estaremos então melhorando as nossas ações, gerando então uma vida futura melhor para nós, seja ela enquanto encarnados, ou seja ela enquanto espíritos desencarnados. Então, basicamente, a definição da nossa vida futura se dará assim. Então, praticando a caridade, né, auxiliando os mais pobres, o mais fraco, né, ou seja, o mais forte deve trabalhar pelo mais fraco. Essa é uma lei de Deus. Seja na prática, né, na visitar os órfãos nas suas necessidades, as viúvas nas suas tribulações, né? Até mesmo aqueles que cometeram equívocos, né, que estão hoje na prisão, levando a palavra do Evangelho, levando uma palavra de consolo, auxiliando naquilo que pudermos, né? Também é uma caridade, né? É como um bumerangue, então, né, que ele é tacado, né? E que através dessa lei de ação e reação, ele retorna para nós, tá bom? Então, basicamente, vai determinar então a nossa verdadeira felicidade na vida futura, tá? Bom, é isso que nós tínhamos para dizer hoje, tá? Nós vamos então desejar aqui muita paz para todos. Agradecemos a todos que nos acompanharam até aqui nesse momento. E alguns recados então para terminarmos, né? A bibliografia, sempre o Evangelho segundo o Espiritismo, né, que nos dá todo o apoio para estarmos aqui nesse trabalho. Alguns recadinhos aí para finalizarmos, né, que as figuras, né, que foram utilizadas aqui na elaboração dessa apresentação, elas foram baixadas na internet, consideradas de uso público, porém, se alguma não o for, por favor, nos avise no e-mail. Também, caso alguém encontre algum erro gramatical, doutrinário, algum outro equívoco qualquer, também, por favor, nos aponte lá no e-mail que está na tela. Agradecemos então e vamos fazer uma oração final. Conforme vamos fazendo a oração, no fundo aqui também aparecerá alguns palestrantes, né, que estão disponíveis no YouTube, que nós recomendamos muito, né? São oradores espíritas que têm um cabedal muito grande. Até aqui há uma curiosidade, porque alguns deles já se encontram desencarnados, porém, o que isso importa, não é mesmo? Se estão do lado de fora do carro, não é? O importante é que nós ainda estamos no carro e nós podemos contar, né, com essas, vamos dizer, essas palestras que são os sinais nas estradas que nos indicam os caminhos corretos a seguir. Então é isso que importa, o legado que eles deixaram, né? Então vamos então agradecer a Deus por mais essa oportunidade, né? Agradecer do fundo dos nossos corações por todo o apoio que a espiritualidade nos tem encaminhado, né? Através desse tempo. Agradecer a todos, né, que acompanharam aqui conosco até o momento e que possam estar conosco numa próxima oportunidade, numa próxima palestra. Tá bom? Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Até mais.